O Rio Grande, do lado, né, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, um policial militar também atirou em um cão comunitário. Parecido o caso, o Negão, durante uma abordagem. Esse caso também gerou uma comoção, principalmente por esse cachorro ter sido também resgatado durante as enchentes. Lembra as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul há 2 anos? O repórter Jader Trindade traz as informações para a gente. Bom dia, Jader. Bom dia, Fernando. Bom dia aos nossos telespectadores do Morning Show. Um cachorro comunitário foi atingido por um disparo feito por um policial militar durante uma abordagem na noite de terça-feira em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. O caso é investigado pela Corregedoria Geral da Brigada Militar após determinação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O animal, conhecido como Negão, foi resgatado pela ONG Campo Bom para Cachorro e encaminhado a uma clínica veterinária parceira, onde permanece internado. O momento do disparo foi registrado por uma câmera de segurança instalada na rua e as imagens passaram a circular nas redes sociais. Em nota, o 32º Batalhão da Brigada Militar apresentou uma versão diferente. A corporação afirmou que durante a abordagem, a 3 indivíduos houve resistência e desacato, o que exigiu o uso progressivo da força. Segundo a Brigada Militar, essa nota, o cão que estava na via pública teria investido contra a guarnição e causado uma lesão na perna direita de uma policial. Em razão da mordida, para cessar a investida, um dos policiais teria efetuado um disparo com munição não letal. A gente continua acompanhando esse caso de perto aqui no Rio Grande do Sul. É um caso que está gerando muita polêmica e as pessoas estão aí compartilhando esse vídeo nas redes sociais também, Fernando, e a toda a bancada aí do Morning Show. A gente continua acompanhando de perto e traz novas informações aqui para vocês. Muito obrigado pelas informações. A gente segue aqui no estúdio Cíntia Castro, psicanalista, entendedora dos labirintos da mente humana. O que você pode dizer sobre isso? Como é que a gente explica comportamentos como esses? Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado, é um assunto muito importante. Nós estamos falando da nossa sociedade, dos nossos jovens, da formação cognitiva, que a gente vê sendo comprometida. Quando a gente fala do cão-orelha, a gente fala de uma crueldade surreal. E isso a gente fala de uma formação, porque hoje são chamados adolescentes, crianças, mas serão os adultos de amanhã que vão matar num elevador, que vão assassinar seus pais e tudo mais. Então não está tendo o quê? Nessa fase está a fase da formação. Então eles precisam do limite, do aprendizado, atos e consequências. É o que a gente muitas vezes não está vendo. Nós estamos vendo o quê? Por isso que está uma comoção tão grande. Os pais, em vez de ensinar para essas crianças os valores, os limites, atos e consequências. E eu até entendo a preocupação dos familiares em relação a guardar, porque está todo mundo, né, muito fervoroso, querendo vingança. É isso que eu mais vejo na rede social. É a palavra vingança e não justiça. Então eu entendo que eles querem guardar, mas eles levando para a justiça, falando, olha, eles erraram, vamos cobrar. Muito importante isso aí, vingança é diferente de justiça. Sim, e as pessoas estão clamando por vingança, isso que é o ruim. E os pais não estão percebendo, porque a partir da hora que eles levam os seus filhos para assumirem os seus atos, eles protegem os filhos também. Eles ensinam para os filhos que eles têm que ser adultos com grandes valores, que vieram, porque nós somos o quê? Nós somos reflexo do ambiente que vivemos. Não é o dinheiro que eu tenho, não é o nível social, não é o amigo que não pode punir, não é ir para Disney para pegar o Pluto, não é nada disso, sabe? É você fez coisa errada, não importa, você matou. Você está sendo acusado, a sua ficha vai ficar ali. Por isso a gente vê tanto feminicídio, tanto... E existe uma estatística, existe um estudo que mostra psicopatas, assassinos, pessoas violentas, elas já demonstravam na sua juventude, na sua infância, já maus tratos a animais. Então isso é uma coisa que a gente vem vendo cada vez mais. Isso tem que parar, porque há uma consequência. A gente precisa de justiça, mas justiça em todos os lugares. Não só pela orelha, pelo abacate. Teve um caramelo, parece, que tentaram afogar um pouco antes. Isso não é diversão, é empatia, cada empatia. Então tem um problema psicológico aí que tem que ser visto. Essas crianças precisam disso. Elas não precisam ser linchadas, elas precisam entender os atos e acompanhamento. E sirvam de exemplo também, né? Jess, quer completar?
Eu acho que também é necessário um pouco de vingança, sim. E eu acho que a justiça, muitas vezes, ela está atrelada a um conceito não de ser vingativo pelo mal, mas de ver que alguém que fez um mal está sendo punido. Nesse caso, a sociedade está revoltada, está falando os nomes, e eu entendo todo o aspecto de proteção de dados, LGPD, toda a nossa legislação em relação a isso, mas a gente não está falando de crianças de 10 anos, 12 anos. Nós estamos falando de pessoas já bem mais velhas. E essas pessoas, elas estão recebendo neste momento, porque elas estão numa viagem no exterior, para um parque de diversões bem famoso chamado Disney. Elas estão lá, a própria página no Brasil da Disney está recebendo vários comentários, pedindo pela expulsão, falando sobre eles e tudo mais. E eu entendo esse sentimento do brasileiro, porque nós estamos cansados, nós queremos ver as pessoas que erram sendo punidas. Não você torturou drasticamente um animalzinho como orelha e, de repente, você está aproveitando as suas férias e nada está acontecendo. Dá uma sensação de raiva, e eu acho que raiva é a palavra, você fica indignado. E isso vale para os animais, isso vale para os roubos, isso vale para tudo no Brasil. Parece que quem erra, quem comete um crime, está sempre viajando, fazendo o que quer, está solto. E quem está trabalhando, quem está cuidando dos animais, está sempre sofrendo. É totalmente descabido essa situação de quanto o Orelha sofreu, das situações que ele teve que passar e o fato de que essas famílias parecem não se importar e até proteger. Fernando, acho interessante o que a Jess trouxe, porque muitas vezes o constrangimento público, ele pune mais do que uma prestação de serviços comunitários, por exemplo, no caso, porque são adolescentes. Então isso já está acontecendo, né? Então, assim, a lei pode até falar, tira, mas o constrangimento público, ele te faz se sentir realmente um criminoso, como esses rapazes são. Imagina o sentimento de impunidade, né, que levou esses adolescentes a fazer tudo isso. Imagina agora o desespero na Disney que eles estão passando. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, eu até concordo, e eu sou cachorreira, eu tenho 5 em casa, tenho no meu sítio, sou apaixonada pelos meus amores peludos, cachorro, gente, né? boa não é, né? Então eu também fiquei muito triste, cheguei a chorar e tudo, mas a gente não pode confundir o que é justiça com violência. Não é com violência que nós vamos resolver esse caso. Cíntia, nós vamos resolver com ensinamento, punição e mostrar assim, para que os próximos que tentem fazer isso com um animal, com uma mulher, com qualquer coisa que seja, que vão ser punidos sim, porque a sociedade está cansada. A sociedade quer justiça e não vingança. É isso que a gente está vendo nessa enxurrada de críticas, inclusive aqui no nosso Morning Show. A Liette Vons, acho que é assim o nome, desculpa, Liette, se for exatamente assim ou se não for. Mas a mensagem vale, ela está dizendo, esse é o Brasil da impunidade. Mas não se preocupem, todos nós já sabemos o rosto dos infratores e tomara que o rosto deles continue sendo divulgado. E o Rose Ferro mandando também, resistência na abordagem não justifica atirar em um cão. É o que ela está falando do outro caso no Rio Grande do Sul. Queria chamar também um outro caso, parece que foi no Paraná. Um outro cachorro, vítima da mesma violência, agora no Paraná, não resistiu. Um cãozinho chamado, como você disse, Abacate. Ele morreu após ser atingido por um tiro na cidade de Toledo. O suspeito do crime ainda não foi identificado, mas a polícia e o delegado do caso falaram sobre essa investigação. Vamos ver. A Polícia Civil de Toledo esclarece a população que tem um setor específico para cuidar de maus-tratos animais. No caso do cachorro Abacate, tão logo ficamos sabendo da situação, as investigações já deram início. O que a gente sempre pede para a comunidade de Toledo é que tenha informações, repasse para a Polícia Civil, seja através do 97, seja pessoalmente, que terá sua identidade preservada. E tome muito cuidado antes de colocar qualquer informação sobre a autoria em redes sociais. Pode estar cometendo aí uma injustiça, prejudicando a vida de alguém ou até mesmo atrapalhando a investigação que já está em andamento. Nesse exato momento, nós estamos com os investigadores ouvindo uma pessoa que pode trazer luz à investigação, pode trazer um indício de autoria. Isso não acontece tão rapidamente assim, mas queremos tranquilizar a população que esse caso está sendo investigado, é um caso grave e ele não ficará impune. A gente espera.